todo mundo, como é que vocês estão? Na verdade ninguém ainda, enquanto o Facebook roda aí avisando para o pessoal que a gente já está no ar. Deixa eu me ajeitar aqui, bacana, beleza. A gente já está no ar aqui com vocês, Marcelo Frazão, nesse TP1 Live número 21. 21 semanas que toda sexta-feira a gente vem aqui ao vivo, certo? Fazer um papo sobre algo importante para você, importante para Londrina principalmente, com algum tema legal, muitas vezes com entrevistado, certo? Hoje o tema tem muito a ver com o que a cidade, o mundo está passando. Hoje a gente vai falar sobre como arquitetar conversas melhores, certo? Já eu vou dar mais detalhes para você enquanto o Facebook aí vai rodando. Às vezes ele avisa mais, avisa menos, mas o que importa é que esse ao vivo é um conteúdo que inclusive fica gravado para você assistir aí no sábado, no domingo, no segunda, terça é feriado. Você pode adquirir bastante conhecimento com os conteúdos do Todos por Um. E a intenção é essa, é mais do que só fazer um ao vivo, é gravar um conteúdo importante, interessante, que ajude a gente a, sobretudo, pensar a nossa vida melhor, pensar a Londrina melhor e também agir. A gente vai conversar sobre como ter conversas melhores, exatamente, né? Na semana em que o mundo inteiro ficou, entre aspas, surpreso, enfim, eu fiquei um pouco menos surpreso com o que aconteceu, mas as pessoas externaram grande surpresa por causa da eleição americana. A gente está num tempo aí de ocupação de escolas, tem a greve na Universidade Estadual de Londrina dos estudantes, tem um movimento para desocupar também a universidade, né? A reitoria, nesse momento, a reitoria da UEL está ocupada pelos estudantes, a rádio Universidade FM também está ocupada, inclusive a transmissão foi interrompida. Isso gerou um debate muito grande sobre, né, como fazer um protesto da melhor maneira, enfim, e é isso que a gente vai explorar hoje. Em tempos tão, como é que eu digo, tão cruéis, com os debates e com discussões tão arraigadas, todo mundo com opinião já formada sobre tudo, como fazer isso ser menos destrutivo, na verdade, como construir através do diálogo e da conversa. Esse é o tema que eu vou falar com o Augusto Gutierrez. Chega aqui, Augusto. O Augusto, dá um alô aqui pro pessoal. E aí o Augusto, ele já vai fazer, fica pertinho da câmera, isso, beleza? Já o Augusto, ele é o convidado aqui da semana, da abertura da Semana Global do Empreendedorismo Juntos. O Augusto Gutierrez, ele é um empreendedor social que atua com facilitação de diálogos e conversas. E eu achei interessante a gente conversar, falar com ele agora, antes dessa palestra. Começa às 2 horas, você pode vir juntos, inclusive. Eu acredito que ainda tem vaga ali aqui na recepção. Manda um e-mail, entra no Facebook aí para você participar disso aí. O Augusto, ele vai falar justamente sobre esse tema que a gente vai dar uma prévia agora. Como construir diálogos, como fazer conversas que sejam produtivas e não destrutivas, né? Agora mesmo a gente estava brincando aqui com o Augusto, falei, nossa Augusto, como é que vai ser o Natal, por exemplo, das famílias aí, que, né, a ceia onde todo mundo se encontra geralmente vira um motivo de guerra, né? Então a gente vai conversar sobre isso. Antes eu quero saber aí, o Renato, valeu pela audiência, o Giovanni também, quero saber se o som está ok, vocês estão vendo bem, a conexão parece que está legal, está importante aqui, a gente vai conseguir passar um conteúdo legal. São 1 hora e 22 minutos, se você tiver alguma pergunta sobre isso, pode mandar aí que a gente já vai começar. Então, Augusto, exatamente isso, dá um alô pro pessoal e eu quero saber isso. O que é facilitar uma conversa? O que faz um facilitador, que é a tua atividade? Você até me falava aqui que me parece que é uma das profissões aí do futuro, na verdade, já do presente, né? E aí, o que faz um facilitador, Augusto? Primeiramente, boa tarde para os pé vermelho aí. Eu me formei aqui nessa cidade, tenho um carinho muito especial. Biologia, isso, sou biólogo, certo. Formado por aqui pela Universidade Estadual de Londrina, está ocupado. Na minha época também teve muitos meses de greve, 6 meses de greve. E, bom, primeiro para dizer que hoje em dia a gente está observando, né? O Facebook principalmente é um lugar ideal para a gente ver a polarização, né, das ideias. Então, o que concorda com o que não concorda, né? E a gente está nesse reflexo automático de ou eu concordo ou eu discordo de alguma coisa. E o diálogo é justamente a capacidade de a gente sustentar a polaridade, de a gente conseguir segurar a decisão sobre uma ou outra ideia. Não que a gente tenha que ficar em cima do muro, mas que a gente, para conseguir sustentar uma conversa, a gente consiga olhar por ângulos diferentes, não só aquele ângulo que a gente tem.
a gente vem com muitas crenças, né? A família, a escola, a cultura, a formação, tudo isso influencia a forma como a gente enxerga o mundo. E o diálogo é uma forma de a gente tentar sair desse sapato, sair dessa lente, desse óculos que a gente enxerga o mundo e tentar olhar o mundo por outros ângulos, né? Eu tenho o costume de dizer que, eu vou dar um exemplo, né? Assim, muitas pessoas não gostam do Bolsonaro, acham que ele é muito radical e não teriam, falam assim, cara, não teria capacidade de sentar na frente do Bolsonaro e conversar com ele sem querer dar uma na cara dele. Eu falo, cara, até para um cara muito radical como o Bolsonaro ou como o Trump mesmo, né? O diálogo ele é possível porque ele convida a gente a ter algumas atitudes internas que são benéficas para a criação de sentido, né? E disso se trata o diálogo, né? A gente vai falar hoje na oficina aqui de tarde. A palavra diálogo ela vem do grego e dia significa através e logos é sentido ou conhecimento. Uma tradução livre do diálogo que eu gosto é o sentido que flui através das pessoas. É como se a gente pudesse olhar e conversar sobre um tema, ele estivesse no meio da sala e não tivesse que me posicionar à esquerda ou direita, no meio ou em cima ou embaixo, eu pudesse olhar para esse tema de diversos ângulos, né? E todo mundo pudesse dar a sua contribuição olhando de onde está, usando a sua lente, mas se permitindo também dar uma deslocada e olhar para uma outra lente. Se eu olho com uma lente como a do Bolsonaro para uma questão, por exemplo, como a homofobia, eu vou ter uma lente diferente da minha, né? E isso em si já enriquece o sentido que pode emergir dessa conversa que a gente está começando, que a gente pode começar a ter com um grupo maior de pessoas. Então a minha contribuição como facilitador é ajudar as pessoas a sustentarem uma posição de incerteza, uma posição de não definição, para que elas possam ser surpreendidas com um sentido que pode emergir com esse exercício, né, de conseguir escutar com profundidade outras opiniões diversas, né? O que você está dizendo aqui, então, nossa, eu adorei a definição, inclusive, de diálogo, pode repetir aí? O sentido que flui através das pessoas, né? O sentido que flui através das pessoas. E por que é tão difícil entender esse sentido? Por que a gente automaticamente, Augusto, procura uma posição no lugar de uma posição de escuta ou de compreensão? Por que automaticamente a gente é impelido, né, para PEC 241, nossa, eu preciso me posicionar, eu sou contra ou a favor, MP do ensino médio, eu sou contra ou a favor, direita ou esquerda, eu sou contra ou a favor? Por que a gente é tão impelido a automaticamente buscar uma posição no lugar de buscar a posição de escuta, né, de compreensão? Por que isso acontece? Acho que tem muitas causas e nenhuma delas é simples ou fácil de revelar, mas eu posso dizer assim que a gente vive uma sociedade da informação, né? A informação está muito difundida e sempre parece correto ou parece ideal as pessoas estarem sempre posicionadas com uma posição, porque se eu tenho uma posição, eu tenho como justificar uma ideia ou trazer a minha ideia como se ela fosse nova, como se ela fosse algo, enfim, que veio de mim, né? Quando na verdade as ideias elas são construídas através da cultura, da informação sendo agregada, né? E hoje em dia tem um desafio muito grande quando a gente fala de informação sendo distribuída, porque todo mundo hoje tem muita informação e as coisas estão mudando muito rápido. Então pega a ciência, por exemplo, né? Quando eu fiz biologia, os livros de biologia que eu estava estudando, quando eu comecei a estudar, tinha uma informação, quando eu terminei de estudar, tinha mudado. Tinha livro que você podia botar ele na estante e falar, cara, esse livro aqui mudou porque teve uma descoberta muito importante. E isso demorava muito tempo antes para acontecer, né? Essas descobertas que transformavam toda a forma de compreensão da vida, vamos dizer assim. E hoje em dia isso é muito rápido. Então, uma das ideias que eu tenho sobre isso é que, para estar atualizado, as pessoas têm essa necessidade de se posicionar, de ter uma posição que elas acham que é delas, né? Quando na verdade não, elas estão se apropriando ou na verdade construindo uma ideia que veio de outras fontes, né? Raramente uma pessoa constrói a sua própria fonte, né? Eu acho bacana esse trabalho que vocês estão fazendo no Todos por Um aqui, porque é essa coisa de ir para a fonte da notícia, para a fonte da informação e você ajudar a você criar a sua própria ideia do que tem, né? E no diálogo não, a gente precisa de vozes diversas. Sem diversidade não acontece diálogo. A gente fala muito da bolha do Facebook, né? Não sei se vocês estão ligados. Perfeito, aí. Vários amigos estão falando assim, cara, nenhum amigo meu no Facebook que apareceu pra mim dizendo que ficou feliz que o Trump ganhou ou porque o Crivella foi eleito no Rio de Janeiro. E a gente vê que tem uma preservação, né? Eu só tenho parecidos comigo, então eu deixo ali na minha timeline, ou o Facebook tem um algoritmo que ajuda a ter só pessoas que concordam comigo, tem a mesma posição que eu. Isso não enriquece, né? Isso não traz novidades, isso não traz
evolução ou aprimoramento de ideias, vamos dizer assim. Isso faz com que a gente fique fixo só nas mesmas ideias. E aí eu acho que tem uma cultura muito nossa ainda de estar muito apegado a essas informações, né? Porque essas informações, né, ou as posições, elas estão ligadas a crenças. E quando a gente mexe com crença, a gente mexe numa coisa muito forte, que são quase como necessidades humanas, né? Então, se eu falo para alguém que eu mexo com a religião daquela pessoa, ela vai defender aquilo com tanta força como se aquilo afetasse a própria vida dela, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente está vendo essa polarização, esse desgaste muito grande, né, de pessoas entrando em choque, entrando em conflito, às vezes até perdendo amizade no Facebook, porque um não concorda com o que o outro falou, porque aquilo afeta uma crença muito pessoal daquela pessoa. Quando, na verdade, uma sociedade que não se aceita e não se tolera, né, ela tem esses resultados que a gente tem visto ultimamente por aí. Certo, olha só, e aí, você que está desse lado aí, já excluiu muita gente do seu Facebook por discordar dela? Ou como é que é a sua timeline aí? Como é que você faz essa conversa? Você tem vivido nessa bolha que o Augusto acabou de falar, que é essa falsa impressão de que as coisas estão acontecendo daquele jeito, mas muito mais porque o nosso grupo de contatos ou de amigos está vendo daquele jeito, né? Mas não necessariamente o mundo está girando daquela forma. Às vezes isso pode enganar bastante, principalmente, às vezes não, eu tenho certeza que engana muito, e aí eu ia pedir para você compartilhar essa live, inclusive, para mais gente ver isso que a gente está dizendo aqui, mais gente conseguir fazer uma reflexão sobre isso, porque é muito comum a gente imaginar que, de acordo com... Porque a gente passa muitas horas hoje nas redes sociais e elas acabam simulando ser a vida real, né, Augusto? Mas na prática, a boa parte, inclusive, da população passa ao largo de muitas das questões que a gente acha importantíssima, né? Às vezes a gente está focado demais numa coisa e na verdade, né, da soleira da porta para fora, a realidade é bem diversa disso, né? Agora, Augusto, eu queria ver se você conseguia falar, por exemplo, 3 dicas para como então a gente não ficar na bolha e se tornar um ouvinte melhor, um dialogador melhor, um facilitador mesmo, ainda que isso não seja uma atividade profissional de todo mundo, mas como é uma necessidade, a gente consegue ter três tópicos específicos aí para as pessoas entenderem o que é possível fazer num diálogo, num embate, eu digo, quando o embate se coloca, o que dá para fazer para isso não ser destrutivo? Você consegue enumerar aí 3 itens principais para a gente conseguir pensar sobre isso? Como fazer um debate não virar uma destruição, né? A gente não tem receita, mas acho que tem alguns insights, alguns clarões que eu acho que ajudam, né? Primeiro é saber diferenciar diálogo, de debate, de discussão, de deliberação. São coisas diferentes, né? Perfeito. Eu falo, eu não sou o paladino do diálogo, eu saio dialogando com todo mundo, com minha namorada, com a minha família, não é assim, né? Sustentar um diálogo envolve muita presença, muita escuta, principalmente. Acho que a principal habilidade do diálogo, e a primeira dica, é a escuta. Se eu não conseguir, eu não tiver disponibilidade interna para escutar um interlocutor, não acontece diálogo, né? Quantas vezes você já deve ter se pegado ouvindo uma pessoa, o cara nem terminou de falar, você já está atravessando a fala dele, e né, a gente fala que você está fazendo download, né? O cara está falando, você já está fazendo download, daquilo que você vai falar, você nem espera o maluco terminar, você já entra falando alguma coisa, e isso é falta de escuta, né? E essa falta de escuta é aquilo, eu estou apegado à minha ideia, então eu preciso falar, e essa necessidade de falar, esse impulso de falar, ele acaba com um diálogo, porque aí eu parto para a minha posição, né? Para aquilo que eu acredito. E aí se choca com o que você acredita, pronto, virou o quê? Debate. Eu bato daqui, você bate dali, e a gente fica só batendo e a gente não cria sentido junto, né? Vamos dizer assim. Ou seja, quando termina a discussão, o máximo que aconteceu foi todo mundo ficar cada vez mais firme na sua própria posição, né? Geralmente esse é o resultado, né, de diálogos ou embates, enfim, que a gente tem feito, né? Então, ouvir é o óbvio e é o que a gente não tem feito, né? Esse é o primeiro, tá aberto à escuta e não a manifestar a sua opinião de pronto, né? E, bom, então, primeiro entender que o diálogo é um tipo de conversa que você precisa de um preparo, por isso que essa oficina aqui chama Arquitetando Conversas, né? Porque tem que realmente construir o espaço para o diálogo acontecer, e tem muitas necessidades que precisam ser atendidas para a gente criar um bom espaço de diálogo, são várias, desde a mais... parece óbvio, mas que ela é muito sutil, chama de camisa 12, que é o espaço físico, né? Então imagine uma sala de aula que tem várias cadeiras enfileiradas, os estudantes um olhando para a nuca do outro, o professor lá na frente falando. Você acha que esse é um ambiente que favorece o diálogo?
A arquitetura dos nossos espaços também, então, não a arquitetura, eu digo a forma como a gente mesmo se posta nesses espaços também tem servido como barreira, na verdade. Não que esteja errado, mas o que funciona e o que não funciona para dialogar, né? Então, de novo, se eu estou numa sala onde eu posso ver a cara de todo mundo consegue me escutar e me ouvir, por exemplo, um circo, né, que é a forma mais adequada para a gente ter um diálogo, isso já é um ponto favorável para a gente conseguir conversar. Imagina uma sala de reunião, você chega e aí está o seu chefe numa cadeira especial, num ponto diferente de todos os outros. Você acha que as pessoas que estão ali vão dialogar ou vão conversar no mesmo lugar que essa outra pessoa? Então, mudar o espaço físico, rearranjar esse espaço para que todos possam ter as suas vozes incluídas é extremamente importante para um bom diálogo acontecer. Mas isso, por exemplo, isso se choca frontalmente com a questão da hierarquia que a gente geralmente coloca, né? O chefe na ponta da mesa, ele tem um recado a ser transmitido quando ele está nessa posição, né? Abrir mão dessa condição também pode ser uma facilidade aí dentro dessa tentativa de construir, mas eu digo também, vamos botar outros espaços aí, tablados onde as pessoas fiquem muito acima do nível da audiência. Eu sempre observo muito isso em assembleias, até colóquios, discussões na academia, na universidade, aquela mesa onde você se posta atrás dela, é disso que a gente está falando, Augusto? Exatamente, são esses modelos e formatos onde a separação e aquele muro fica muito evidente, seja pela altura, seja pela barreira física, é isso? É isso, né? Chama de mesa redonda, né? Muito engraçado, chama de mesa redonda e você vê uma mesa reta, de palco mais alto que todo mundo, e o pessoal chama de mesa redonda, vou fazer uma mesa redonda. E sim, eu estou falando disso, estou falando assim que a gente precisa, cada vez mais no século XXI, desconstruir essas barreiras que enviesam, né, e definem a posição de quem é mais importante, ou de quem tem uma opinião mais relevante. Eu acho isso uma grande... Funcionou bastante tempo, ótimo, bacana, mas vamos olhar para o mundo de hoje. Será que a gente quer pessoas que são melhores do que as outras, falando o que as outras têm que fazer porque elas sabem mais, fizeram MBA ou mestrado, doutorado? Ou será que a gente pode incluir vozes diferentes das nossas e conseguir aprender com cada uma das pessoas que estão dentro de uma sala, confiando que cada um pode ter um pedacinho do quebra-cabeça muito mais complexo do que a gente está imaginando? Tem uma prepotência, uma arrogância que vem, principalmente na academia, né? Na minha opinião, vim da academia, fiz biologia, que é uma área muito acadêmica, né? Que a gente tem as respostas, que a ciência tem as respostas, né? E parafraseando Raul Seixas, né? O que a ciência tem? Tem lápis de calcular e borracha para depois apagar. Essa é a história, né? Ela escreve e depois fala, opa, não é bem assim, vamos apagar e vamos refazer de novo. E ela está sempre fazendo isso. E como a velocidade das informações está mudando, está vindo muito rápido, cada vez mais a gente precisa ter menos essa prepotência de acreditar que o que a gente sabe é absoluto e definido. Não, o que a gente sabe mudou na semana seguinte ou no minuto seguinte, né? Então, a segunda dica, né, é em relação, depois da escuta do espaço físico, e essa é uma dica que eu acho que é a mais preciosa, talvez, para quem está empenhado em trabalhar com equipes, está empenhado em... Nossa, peraí então, não vamos falar. Antes do Augusto falar essa dica, eu queria que você compartilhasse, desculpe te interromper, mas já que essa dica é a dica de ouro, eu queria que você compartilhasse essa live para que mais gente saiba desse conteúdo tão sensível que a gente está construindo aqui também no diálogo, né? A gente está alimentando aqui o assunto. Eu queria que você compartilhasse essa live para que mais gente saiba então dessa dica. Então vamos lá para a terceira dica, de como construir um ambiente melhor, né? A gente falou então da questão da escuta e do espaço, né? De como esse espaço deve ser construído. Também falamos aqui da diferença entre debate, diálogo, embate e assembleia, né? Que também é interessante, é importante estar atento a isso. E a terceira questão aí de fundo e de frente, o que você coloca? Essa é uma dica que você pode começar a implementar agora, hoje mesmo, na sua reunião, com a sua equipe, que ela parece besta, mas ela não é. É sobre o propósito. A gente ter claro qual é o propósito da gente estar reunido ou reunindo aquele grupo de pessoas naquele momento, naquele lugar. Então, começar com um propósito é muito importante. Eu conto uma história que eu estava facilitando um encontro numa empresa grande em São Paulo, um projeto super importante que estava dando pau, né? Estava dando ruim. E aí as pessoas estavam lá na sala e começou aquela, não, porque isso, porque você aquilo, porque apontando o dedo, né? Porque eu concordo, porque eu discordo. E aí chegou na sala e falou, bom, mas vamos ver, eu quero checar se todo mundo sabe por que está aqui nessa reunião hoje. Aí uma pessoa virou e falou, eu sei porque eu estou aqui, você está perguntando, que pergunta besta, vou embora dessa reunião. E uma outra pessoa falou, não sai não, você só sai se todo mundo responder isso. Aí em silêncio todo mundo pegou no papel e escreveu
para si por que estava ali naquela reunião, né? Então cada um fez o seu propósito, por que eu estou aqui? Eu estou aqui hoje porque isso, aquilo, sem falar para ninguém. E aí depois eles pegaram e leram o papelzinho, cada um leu o papelzinho. Cada um tinha um propósito diferente. Para a mesma pauta, a mesma reunião, mesmo entre aspas objetivo. Então esse é um exercício válido para fazer com qualquer grupo que seja reunido para discutir alguma coisa, porque se os propósitos variam, começa cada um uma página diferente, aí é óbvio que vai ter conflito. E eu falo assim, isso é uma outra coisa muito importante, o conflito ele não é ruim, tá? O conflito ele é gerador de ideias, o conflito ele é o que permite a gente chocar e colidir e criar coisas novas, né? Eu falo que no diálogo a gente tem que estar preparado para o conflito, para a gente conseguir colher a energia do conflito, né? Não se desgastar tentando convencer o outro, que é isso que acontece, né? Quando a gente está numa discussão, e a origem da palavra discussão é de cutir é bater, percutir, né? É bater, então a gente fica se batendo na discussão, né? E se batendo por quê? Porque eu quero que você pegue a minha opinião e concorde comigo, né? Eu quero ser aceito, eu quero ser reconhecido por você, então eu vou ficar batendo em você para você e você ficar batendo em mim de forma igual. Então assim, alinhar, o que você está dizendo é que criar uma forma de alinhar essas expectativas, ou no mínimo delas virem à tona antes de começar ali a etapa da reunião em si, já é um ganho, porque todo mundo se compreende melhor. Digo, é correto chamar isso de um alinhamento de expectativas, digamos, na medida que as pessoas conhecem aquilo que mobiliza ou motiva elas naquela reunião, seria isso, né? Eu falo que expectativa, como dizem os cariocas, é a mãe da merda. Né? Se você tem muita expectativa, você entra lá e é claro que se você tem uma expectativa ou tem outra, a gente vai cair para um lugar onde alguém vai ter que ceder, né? Eu falo que tem a ver com alimento de propósito, tem um propósito. Perfeito. Se toda uma empresa, essa empresa, ela sabe o que ela faz, ela sabe o que ela vende, sabe o que ela produz, né? Eu entro numa reunião e é diferente de pauta, tá? Eu estou falando um propósito não é pauta, não é ter um bullet point falando assim, nossa pauta de hoje é isso, não é isso. O propósito sempre está por trás dessa pauta de hoje. Estamos ferrados, o concorrente está passando por trás, está todo mundo desesperado, está todo mundo meio tenso. E se você começa a reunião e isso não está claro para todo mundo, né, que o chefe está tenso, que o fulano tá mal, ou mesmo considerar as emoções ou os sentimentos de cada um, parece besta, né? Mas eu sempre uso nos meus encontros o que eu chamo de check-in, que é uma chegada. Cada um, antes de começar, inclusive antes mesmo de falar do propósito, cada um fala como está chegando naquela reunião. Pô, cara, tava no trânsito, eu tô estressado pra cacete, não cheguei aqui, tô estressado. Todo mundo sabe que eu tô estressado, então essas pessoas podem me tratar diferente por saber que eu tô estressado. Pô, perdi meu pai, aconteceu uma coisa horrível, não sei o que. Cara, todo mundo faz parte de compreender aquele momento da pessoa e até o que ela pode falar ou deixar de falar em decorrência desse momento dela, né? Aquela antecedência, né? A gente ativa uma qualidade humana que é a empatia, né? De você poder se colocar no lugar do outro e poder agir com aquela pessoa do lugar que ela tá. Porque se ela tá super bem, eu tô super feliz, eu tô aqui pronto para briga, é uma forma, mas se eu tô mal, tô caído, né, tem uma outra forma de lidar com isso. Olha só, interessantíssimo. Nossa, a gente em 4 ou 5 pontos aqui, não 3 só, exploramos quais são os elementos mais básicos aí de uma conversa, de um diálogo construtivo. Tem gente falando aqui, vamos ver, Renato Alves está dizendo aqui, tem pessoas que ficam falando e não deixam a gente falar, é um monólogo. Pior que de tudo é quando a gente... Opa, saiu aqui da frente. Opa, perdi, peraí que eu estou voltando. Um segundo, Renato, opa, aqui. Ele está falando aqui, pior que de tudo é quando a gente está falando e ninguém entende. Muitas vezes me sinto em um solilóquio. Ele está dizendo aqui, mas eu também preciso descer, às vezes a gente quer que as pessoas entendam a gente, né, a exaustão, do jeito que a gente quer aquilo, né? E vale também pensar qual é o nível de compreensão daquilo que a gente está falando também, né? Não adianta chegar para a plateia, né, de ouvidos moucos achando que todo o diálogo está sendo escutado. Isso aí, como a gente está dizendo aqui, exige preparações, exige uma sapiência um pouco maior do que só falar, né, também, né, Augusto? Eu falo, Marcelo, que uma das qualidades mais importantes do facilitador é a escuta, né? Eu tenho a capacidade de sentar na frente de uma pessoa e ouvi-la por 1 hora, se for necessário, né? E a minha capacidade... Você que está aí desse lado, você teria essa abertura, inclusive a abertura de energia, né, Augusto? Porque as pessoas vêm com muitas coisas às vezes, né? Vêm com muitos contextos e a gente tem que estar preparado para absorver, mas não ser exatamente impactado profundamente por aquilo, porque também é uma função bastante difícil de escutar, não é, Augusto? Assim, é difícil, eu digo, as pessoas às vezes
como está aberto para questões tão difíceis, às vezes psicológicas, culturais, morais, né? Como é que a gente não se irrita com isso, por exemplo, né? Tem essa postura interna que eu estava falando, que é essa qualidade de suspender os meus julgamentos, né? Então, quando eu estou escutando, eu estou suspendendo o tempo inteiro o meu julgamento. Não é que eu não tenho julgamento, eu tenho. Eu olho e falo, pô, não concordo com isso, acho isso uma barbaridade. Mas eu suspendo e falo, opa, vou segurar isso num lugar aqui, eu não vou perder, porque é a minha crença. Ninguém perde uma crença de uma hora para outra. Eu suspendo o meu julgamento. Quando eu suspendo o meu julgamento, eu crio um ambiente profundo de escuta, onde a pessoa pode trazer o que ela está trazendo. E isso é muito importante. Muitos falam assim, com tal fulano não dá para dialogar. E eu falo, você nunca pode botar a responsabilidade do diálogo no outro, porque o diálogo ele é um processo que envolve pelo menos duas pessoas, né? Ele não acontece em duas pessoas. E quanto maior for a minha escuta, mais a pessoa vai se sentir escutada, e se sentir escutada tem um poder incrível. Vou revelar um outro segredo meu aqui para vocês, que é o meu trabalho com organizações, basicamente é criar espaços de escuta, porque as pessoas não se escutam, elas não se escutam no dia a dia, elas não se permitem se escutar. Isso tem a ver com uma série de questões internas, de se vulnerabilizar, de poder falar alguma coisa, aquilo ser usado contra você. Então, as falas, geralmente no ambiente organizacional, elas são restritas, ou elas são laterais, né, via fofoca, tem muita triangulação. Triangulação é eu estou aqui com o Marcelo falando do Pedro ali, então ele não está vendo, mas eu estou aqui falando do outro. Isso é fofoca, né? A gente chama de triangulação, porque é uma forma de você estar, como se estivesse esvaziando o seu saco de coisas ruins para outra pessoa, porque isso é necessário, né? Só que você está perdendo uma grande oportunidade de estar, às vezes, dando feedback importante, né? Feedback é uma outra dimensão importante do diálogo que a gente vai falar aqui hoje. Então, construir um espaço interno é o primeiro passo para o diálogo acontecer. Você nunca pode apontar para o outro e falar, não, o diálogo não vai acontecer porque aquele fulano, ele só não me ouve. Então, primeiro você precisa escutar, né? Para depois você poder permitir que o diálogo flua, né? E a outra pessoa, se ela for escutada, é provável que ela vai te escutar. Se ela for escutada até o final, se ela não for interrompida, depois que ela terminou de falar, que acabou o ar dela, acabou a saliva dela, ela vai olhar para você e falar, bom, agora é sua vez, né? Então você vai e fala. Você criou aquela abertura, né, para isso acontecer, você primeiro escutou. E olha só, interessante isso, que ontem tem mais gente falando aqui, o Marcelo Arazaki está falando também, importante para que eles saibam conversar e discutir todos os assuntos atuais do passado. Ele está falando aqui dos jovens, né, ótimo para os jovens do Brasil aprender, sim, a gente tem uma incapacidade muito grande aí de, quando mais novo, escutar mais. Eu queria mostrar para vocês, ontem teve uma assembleia, deixa eu só posicionar aqui no computador, eu separei uma fala bastante interessante de uma estudante. Não foi uma assembleia exatamente, foi uma reunião de estudantes onde as partes contrárias a favor da manutenção da greve estavam se posicionando ali, né? Sobre a greve da Universidade Estadual de Londrina. Os estudantes permanecem de greve, os funcionários e os servidores não estão mais de greve, e há uma grande pressão, na verdade, de uma boa parte dos estudantes para que acabe a greve dos estudantes. Eles querem que haja uma assembleia, e a reunião ontem, inclusive, foi bastante pressionando para ter uma nova assembleia, onde então eles acreditam, uma boa parte dos estudantes acreditam que pode acabar com a greve. E eu selecionei aqui uma fala de um estudante de pedagogia que, nossa, eu acho que fala muito bem isso, a possibilidade de construção quando a gente está mesmo discordante no ambiente de interação. E eu queria mostrar para vocês, eu vou inverter a câmera, o Ranulfo está gravando aqui, eu não sei se ele vai conseguir pegar, mas eu vou inverter a câmera rapidinho para você ver essa fala. Tá? Olha só, peraí, deixa eu só... Ela é bem rápida. E aí eu vou colocar aqui, essa estudante de pedagogia, ela estava falando justamente dessa necessidade de se escutar, da gente se admitir melhor. Olha só isso aqui, ó. Olha, rapidinho. Vamos ver o som. Forem cumpridas a todos nós. A gente entende que vocês estão preocupados com o agora. Mas o que está acontecendo no Brasil é uma coisa que pode continuar por muito tempo. E a gente precisa de todas as cabeças para debater. A gente precisa de gente de direito, de medicina, de veterinária, de ciências sociais. Eu fui em uma reunião onde haviam vários representantes dos cursos que eu fiquei assim, a minha solução para uma questão que eu achei que era única, ou talvez uma das duas, era só uma de 20. É muito legal quando as pessoas se reúnem, gente, para solucionar as coisas. A gente levanta muita coisa boa, muita solução boa.
Então, assim, quando a gente for pensar, não sei se vai ser assembleia, porque a gente também quer sair daquele negócio desse tamanho aqui, ó. Não é fácil não pro pessoal que tá lá. Tá? Eu tenho família, não durmo aqui, mas por causa da minha família eu dou o tempo que eu posso. E eu já vi pessoas que foram na Assembleia de Pedagogia, porque eu sou aluna de Pedagogia, que depois que viram quais eram as pautas da pedagogia, chegaram na gente no estacionamento e falaram, nossa, tudo que vocês falaram depois da greve, da questão da greve, eu concordei, eu percebi que eu também concordo com isso, mas aquelas pessoas foram na Assembleia, sentaram e escutaram. Tá? Então, por favor, comitê de ética, vamos debater os pontos todo mundo junto e vamos pensar que essas questões políticas que estão acontecendo abarcam muito mais vidas. É legal o pessoal pensar na saúde, é isso aí, mas existem coisas específicas do comitê de ética que cuidam disso. Vamos ter... Então, vou inverter de novo aqui a câmera. Essa é uma estudante de pedagogia que justamente estava ali então falando sobre que ela deveria aceitar que mais estudantes participem aí, né? Tava vendo, na verdade, ela estava manifestando assim a importância de que estudantes de medicina, direito, enfim, que estejam pelo menos juntos se escutando. Eu achei isso uma posição muito interessante, que ela falou, inclusive, do aprendizado que é possível com isso. Ela diz ali em outro trecho que eu não mostrei, que quando às vezes você vai para um encontro imaginando que você já tem a decisão sobre aquilo e a posição, e você de repente recebe uma enxurrada de insights, uma enxurrada de novas informações, de novas posições, de sentimentos e energias que ajudam você a construir melhor aquilo que você depois pode transformar numa opinião ou numa posição, né? Então, que horas são agora? A gente já está quase chegando aqui, são 10:50. Eu vou encerrar com o Augusto. O Augusto, ele, daqui às 2 horas, né, Augusto? A gente vai estar na conversa aqui no Arquitetando Conversas, justamente falando sobre como construir esse espaço melhor para que os nossos diálogos, para que, enfim, dentro das empresas, das organizações, do Facebook, das nossas famílias, que sejam. Na ceia de Natal. Na ceia de Natal, exato, para que isso vire momentos de agregação, de construção, né, de positividade, não só de destruição, de embate e refrega, né? Augusto, para a gente terminar aí, o país inteiro está numa situação, uma parte da população, claro, né, não vamos entrar aqui na bolha social também, né, da bolha do Facebook, mas em que fica parecendo que está todo muito sem paciência, né, sem muita, como é que eu digo assim, a gente já nem está se ouvindo mais, quanto mais discutir os assuntos, né. O que a gente em curto prazo consegue, fim de ano chegando, isso também impacta muito, né, assim, a energia das pessoas, para a gente conseguir sustentar esse fim de ano. A gente está hoje dia 11 de novembro, para a gente não ter uma sensação de morte permanente até o dia 31 de dezembro, e aí, nossa, vem a catarse da virada do 1º de janeiro, quando as energias se renovam, mas na verdade a gente sempre se vê nos mesmos abismos, né, independente das datas, mas respirar fundo ajuda, daqui para o fim do ano, respirar melhor é uma boa opção para a gente aprender a discutir melhor antes de discutir, inclusive. Fica aberta a palavra para você encerrar aí, como arquitetar conversas realmente daqui para o fim de ano, em curto prazo, né? Pô, eu lembrei daquele conselho de vovó, né? Que é respira fundo e conta até 10 antes de falar, né? Porque no 1 até o 10 você vai ver que a sua opinião vai mudar. Você vai ver que quando você está nesse impulso de querer defender uma opinião sua, você vai se dar conta que essa opinião é uma crença sua, que sem ela você não é você. Então ela é muito importante você defender com a sua própria vida, inclusive, isso é muito comum, mas que ela é só a sua opinião. Ela é só a sua opinião. Então a gente, às vezes, descer do pedestal, né, e confiar que o mundo está mudando tão rápido, que o que eu acredito hoje, amanhã pode ser outra coisa. E assim, cada vez mais, com a velocidade das transformações, o mundo está pedindo da gente mais calma. Então fiquem aí com a música do Lenine, um pouco mais de calma, com sugestão de trilha sonora para o final dessa entrevista aqui. Certo, legal. Puxa, essa música do Lenine, ela é bem tranquila, inclusive fala muito de calma, num tom bem ameno.